Olá e boas-vindas ao nosso mergulho profundo de hoje. Eu estou muito animada para essa discussão. Eu também estou bastante preparado para isso porque o material é incrível. É, sem exagero, a essência do que nos faz humanos. O assunto que a gente tem em mãos e as fontes que nós vamos analisar hoje vêm das anotações e transcrições da lição 7 de um curso introdutório de psicologia cognitiva. E é um material bem denso, né? Muito. Mas a nossa missão aqui é justamente destrinchar isso. Nós vamos explorar o que realmente são as emoções, como a ciência diferencia uma emoção passageira de um sentimento profundo. Isso. E mais do que isso, a gente vai ver aquelas teorias bem surpreendentes sobre como a mente e o corpo interagem para criar a nossa percepção da realidade. Certo, vamos desvendar isso. A premissa básica do que a gente vai discutir hoje é que a emoção é tipo um mistério absurdo. É algo que tem perturbado a humanidade há milhares de anos. Exatamente por isso que olhar para o passado dá uma base tão boa para a gente, sabe? Antes mesmo de entrar na ciência dura. Com certeza. O material traz um contexto histórico para isso, não é? Traz sim. Tem uma perspectiva muito bonita nas fontes, citando o poeta chinês da dinastia Song, o Su Dongpo. Ele escreveu uma coisa que captura muito bem essa natureza incontrolável das emoções. O que ele dizia? A frase dele é mais ou menos assim: rara é a felicidade perfeita. A lua cresce, a lua mingua. E assim os homens se encontram e se despedem. Nossa, isso é muito poético. E o texto também menciona aquela outra reflexão melancólica, né? De que o que sabemos sobre o verdadeiro amor neste mundo é apenas a vida de uma promessa. E isso ilustra como, por muito tempo, a única forma de lidar com essa instabilidade toda era através da arte e da filosofia. Não tinha biologia envolvida. E o que eu acho muito interessante nessa perspectiva antiga, especialmente a perspectiva chinesa, é como eles tentavam categorizar a experiência humana. Sim, eles tinham listas bem específicas para tudo. Exato. Os antigos chineses reconheciam 6 prazeres sensoriais e uma lista fechada de 7 emoções: alegria, raiva, tristeza, medo, amor, nojo e desejo. Só que a psicologia moderna olha para essa lista clássica e, bom, ela faz umas correções técnicas bem importantes. Porque nem tudo aí é emoção pura, certo? Exatamente. Alegria, raiva, tristeza, medo e nojo são, de fato, emoções simples e universais. Elas têm uma biologia muito clara. Mas o amor e o desejo recebem uma classificação totalmente diferente hoje em dia. Peraí, então eles não são emoções? Não de forma simples. A psicologia de hoje classifica o amor como um afeto complexo. Afeto complexo. Como assim? É que as emoções básicas são como cores primárias, sabe? A alegria e a tristeza são o vermelho e o azul. O amor já é uma pintura inteira. Ele envolve memória, expectativa, o laço social construído. É muito maior. Entendi. E o desejo? O desejo é visto muito mais como uma motivação humana. É um impulso, um motor que te leva à ação para suprir alguma falta, e não só uma reação emocional. Tá, então se o amor é um afeto complexo e o desejo é motivação, como a ciência define a emoção nua e crua? A definição que a gente encontra nos estudos é bem direta. A emoção é uma reação subjetiva a estímulos externos. Mas não é só algo da cabeça, né? Não, de jeito nenhum. Envolve sentimentos positivos ou negativos, claro, mas tem que vir acompanhado de uma excitação psicológica real, um comportamento característico e mecanismos neurais. Corpo e mente têm que participar juntos. Tem um exemplo nas anotações que eu achei maravilhoso e muito fácil de todo mundo entender, que é o exemplo da paixão secreta. Ah, sim, O clássico sorriso no corredor. isso. Imagina a cena, a pessoa está no escritório ou na faculdade e aquela pessoa por quem ela tem uma atração gigante, de repente olha na direção dela e dá um sorriso enorme. A reação do corpo é imediata. Imediata. O coração acelera, o rosto fica quente e junto com isso vem a reação subjetiva de uma alegria imensa e um relaxamento. Mas aí é que está a mágica da coisa toda. O momento da avaliação muda absolutamente tudo. Sim, porque se essa pessoa percebe que na verdade o sorriso foi direcionado para o colega que está logo atrás dela. Toda aquela empolgação inicial simplesmente desmorona em milissegundos. Exato. O mesmo calor no rosto e o coração batendo forte se transformam, a alegria evapora e o constrangimento toma conta.
E nota o detalhe, o estímulo físico era idêntico no começo. O corpo acelerou igual, mas a interpretação do contexto mudou a emoção da água para o vinho. E as emoções são tão complexas que transbordam na postura, nas expressões faciais, até no tom de voz. E essa complexidade traz uma confusão enorme para o nosso dia a dia. As pessoas usam emoção e sentimento como sinônimos o tempo todo. E é super importante a gente separar os dois aqui com base no material que estamos analisando. Então, qual é a diferença principal? A emoção é contextual, temporal e mutável. É um processo rápido dos neurônios no cérebro reagindo ao ambiente. É o susto com um barulho ou o pico de alegria com uma mensagem. A emoção é a faísca, então. E o sentimento? O sentimento é o que fica depois. É um afeto mais estável, mais profundo. Ele carrega um significado social duradouro. Sabendo dessa diferença, a pergunta que fica é para que servem as emoções na nossa evolução? Elas têm funções vitais. A primeira é o aumento da energia mental. A emoção funciona como um motivador fortíssimo para a mente organizar as coisas, né? Com certeza. Ajuda a lembrar muito mais rápido. Você lembra perfeitamente de um dia de muita alegria ou de um trauma severo, mas esquece os dias monótonos. E além da memória, tem a questão de como a gente se comunica. A comunicação interpessoal. Sorrir encoraja a aproximação de outras pessoas, enquanto mostrar tristeza atrai o cuidado e o apoio mútuo do grupo. A gente precisava ler o rosto uns dos outros para sobreviver na savana. Precisava. E se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê que a emoção é a verdadeira cola da sociedade. Ela cria a chamada conexão de mentes. Quando multidões se unem por um mesmo motivo. Exatamente. Um ódio comum por um inimigo ou a solidariedade durante uma crise nacional une as pessoas em um só propósito instantaneamente. A emoção compartilhada sincroniza o grupo todo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando a gente entra nas teorias científicas sobre como esse mecanismo físico funciona. A famosa teoria de James Lange. O William James e o Carl Lange viraram o senso comum de cabeça para baixo no final do século XIX. Porque o senso comum diz que a gente percebe o perigo, sente medo, e aí o corpo reage e a gente corre. A mente manda no corpo. Mas a teoria deles diz o absoluto oposto disso. A reação do sistema nervoso periférico acontece antes da emoção. Então eu não corro do urso porque eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu percebo que estou correndo. É isso? É essa a lógica deles. Nós sentimos o corpo fisicamente excitado e só então o cérebro deduz: nossa, eu estou correndo e tremendo, então eu devo estar apavorado. O medo é a leitura que a mente faz do corpo correndo. E o mesmo vale para a alegria. Você sente o corpo excitado e então descobre que está apaixonado. Isso dá um nó na cabeça. Mas o material também mostra que essa teoria começou a sofrer críticas pesadas. E com razão. A principal crítica é que diferentes estímulos podem causar a exata mesma reação física no corpo. O coração bate rápido, a mão soa e a respiração fica ofegante tanto num assalto na rua quanto na hora de receber um prêmio muito legal num palco. Exato. Se a emoção fosse só a leitura mecânica do corpo, a gente ia confundir alegria com pânico o tempo todo. Tem aquele exemplo ótimo, bem-humorado, das anotações, o exemplo de cortar cebola. Ah, esse é perfeito para ilustrar o furo da teoria. Quando a gente corta uma cebola, o olho arde, as lágrimas escorrem, é uma reação física claríssima, o corpo tá chorando, mas não tem nenhuma emoção de tristeza ali, ninguém fica de luto por uma cebola. Pois é. E para corrigir isso, a ciência introduziu a teoria de Cannon-Bard. O que eles propuseram de diferente? O Walter Cannon e o Philip Bard sugeriram que o estímulo não gera uma coisa depois da outra, mas tudo ao mesmo tempo. Um processamento em paralelo. Isso. O estímulo atinge o tálamo primeiro, dali ele vai para o córtex cerebral, onde a emoção é gerada, e, ao mesmo tempo, desce para as vísceras e extremidades do corpo para gerar a reação física. Então a mente entende o medo no mesmo milissegundo em que o corpo se prepara para correr? Exatamente. E hoje a gente sabe que o córtex cerebral é o verdadeiro centro de controle, mas o hipotálamo abriga os centros de felicidade e tristeza no cérebro. Tudo isso nos leva para a grande revolução da década de 70, a descoberta do fator cognitivo. Esse foi o momento em que a percepção entrou com tudo no jogo. E o experimento de Schachter e Singer é o grande clássico para explicar isso.
Eu adoro essa parte do material. Eles queriam provar que a emoção precisa de uma avaliação cognitiva. A mente precisa dar um rótulo para a agitação do corpo. E a forma como eles testaram isso foi genial. Eles montaram aquele experimento com a tal da injeção de Suproxin. Uma injeção para testar a visão era o que eles diziam para os voluntários, né? Só que o Suproxin nunca existiu. Era uma mentira. Os participantes estavam, na verdade, recebendo uma injeção de epinefrina. Que é basicamente adrenalina, que faz o coração disparar, aumenta a pressão, deixa a pessoa em alerta máximo. Sim, e claro, tinha um grupo de controle recebendo um placebo de água com sal. E o pulo do Beto foi como eles dividiram as informações entre as pessoas que tomaram a adrenalina de verdade. Foram 4 grupos no total, né? Isso. O primeiro grupo era o dos informados. Eles sabiam a verdade sobre os efeitos da injeção. Avisaram que teriam tremores, coração acelerado e rosto quente. Então eles tinham uma explicação lógica para o que iam sentir. E o segundo grupo? Os ignorantes. Tomaram a adrenalina e não receberam nenhuma explicação sobre efeitos colaterais. Nenhuma. Ficaram totalmente no escuro. E o terceiro grupo? O terceiro era o dos desinformados. E aqui os pesquisadores deram informações falsas para despistar. Disseram que ia dar o quê? Falaram que a injeção daria pés dormentes, coceira e dor de cabeça. Coisas que a adrenalina não causa. E claro, o quarto era o grupo de controle com o placebo. Tá, e depois da injeção eles colocavam o voluntário numa sala de espera junto com o ator disfarçado, certo? Isso. O voluntário achava que era só outro participante do teste. E esse ator criava 2 cenários diferentes. Em algumas salas, ele agia de forma extremamente eufórica. Fazia piada, jogava aviãozinho de papel, uma festa. Em outras, o ator simulava muita raiva. Reclamava do experimento, batia o pé, super agressivo. Os resultados disso são chocantes. Quando foram avaliar as reações emocionais, quem estava no topo do ranking? Nos cenários de euforia, o grupo desinformado e o ignorante tiveram as reações mais altas. Eles entraram na onda da alegria do ator. Totalmente. E nos cenários de raiva, os ignorantes também lideraram. Eles ficaram muito mais agressivos. E o grupo informado? Aqueles que sabiam que a injeção causava agitação. O que é fascinante aqui é que o grupo informado praticamente não foi afetado. Eles ficaram na deles. Então, a conclusão é que quem não tinha uma explicação lógica para o coração estar batendo daquele jeito, ficou suscetível a adotar a emoção da sala. Exato. O corpo estava acelerado e o cérebro procurou uma desculpa no ambiente. Se o cara do lado está feliz, então eu devo estar eufórico também. Se ele está irritado, eu devo estar com muita raiva dessa situação. Isso prova que a percepção muda tudo, que é o núcleo da teoria da avaliação cognitiva que veio depois. Apresentada pelo Richard Lazarus, ele bateu o martelo dizendo que a avaliação perceptiva é o fator mais importante para determinar a experiência emocional que a gente tem. O material traz uma piada muito boa para ilustrar isso do Lazarus. É baseada naquele antigo ditado chinês sobre os 4 grandes eventos felizes. Ah, sim. O ditado original fala das maiores alegrias da vida. A primeira é chuva após uma longa seca. A segunda é encontrar um velho amigo numa terra distante. A terceira é a noite de núpcias. E a quarta é alcançar sucesso nos exames do governo. Eventos maravilhosos. Mas a genialidade da avaliação cognitiva é que a gente pode subverter isso com um microdetalhe perceptivo. Vamos ver. Chove após a longa seca, mas cai apenas uma gota. A expectativa vira frustração na hora. O evento aconteceu, teve chuva, mas a emoção foi pro lixo. Segundo evento, você encontra um velho conhecido na terra distante, mas ele é o seu credor vindo cobrar uma dívida enorme. O alívio vira pânico. Terceiro evento. É a noite de núpcias, romance no ar. Mas o romance e a festa são no apartamento do vizinho e você está tentando dormir com barulho. A alegria alheia vira uma raiva profunda. E por fim, saiu o sucesso no exame do governo. Mas o nome aprovado lá na lista pertence a outra pessoa com um nome parecido. A decepção esmaga qualquer outra coisa. Em todas essas releituras, o evento tecnicamente ocorreu, mas a avaliação do contexto inverteu a emoção completamente. Então, o que tudo isso significa para a nossa vida prática, para quem não está no laboratório ou na China antiga?
Significa que a mente atua como um detetive tentando rotular o corpo. E quando a gente entende isso, a gente ganha controle para não ser atropelado pelas reações. Isso levanta uma questão importante de verdade. Compreender que a gente precisa avaliar e rotular os estímulos corporais nos liberta de sermos reféns de instintos automáticos. O corpo e a mente dançam juntos para construir a nossa realidade emocional. É com essa visão libertadora de que a gente pode questionar os nossos próprios sentimentos que eu agradeço muito pela nossa conversa e pelas suas análises hoje. Eu que agradeço. Esse mergulho nas fontes foi muito esclarecedor. Foi incrível. E antes de encerrar de vez, eu quero deixar uma ideia provocativa para quem acompanha a gente, construída em cima desse material todo. Manda. Se aquele experimento do Schachter e do Singer provou que o nosso cérebro pode ser enganado a sentir euforia ou raiva só porque o nosso corpo está quimicamente acelerado e procurando uma desculpa externa, o que será que acontece com a gente no dia a dia com a cafeína? Nossa, verdade. O tanto de café que a gente bebe. Exato. Será que aquela raiva explosiva no trânsito às 8 da manhã ou a falta de paciência com um colega no trabalho é mesmo irritação com o mundo? Ou não passa de um erro de avaliação cognitiva do seu cérebro? Tentando justificar os batimentos lá em cima. Isso. O cérebro tentando desesperadamente achar um motivo para o seu coração estar a 1000 por hora depois de 3 xícaras de café forte. O corpo acelera quimicamente, a mente procura um culpado e a buzina no trânsito vira o alvo perfeito. Fica essa reflexão intrigante para quem está ouvindo na próxima vez que sentir o coração bater mais rápido sem motivo. É raiva da situação ou é só a cafeína disfarçada de emoção? Um abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.